Você não é obrigado a contratar um advogado para cobrar seus direitos após sofrer um acidente de trabalho. É isso mesmo. Você pode entrar com a ação sozinho e não gastar nada com o advogado. Agora eu sei que isso pode parecer uma escolha inteligente. Afinal, quem não quer economizar, não é? Mas atenção, o que parece ser um grande negócio, na verdade, pode acabar sendo um tiro no pé. Você corre o risco de perder muito mais do que está tentando economizar. Inclusive, a chance de receber o que é seu por direito. E foi por isso que eu fiz este vídeo, para te mostrar os prós e contras de seguir sozinho, os riscos que você talvez nem imagine e como um advogado especializado pode ser a diferença entre ganhar uma indenização ou sair sem nada. Confia em mim, você não vai querer perder as dicas que eu trouxe aqui. Agora, antes de tudo, é importante que você entenda que sim, você pode entrar com a ação sem um advogado. A lei te garante isso e está no artigo 791 da CLT. Parece simples, certo? Mas será que essa é a melhor escolha? Deixa eu te explicar porque isso pode ser muito mais complicado do que parece. Quando você decide seguir sem um advogado, você assume todo o peso de um processo que pode ser muito mais complexo do que você imagina. Eu não estou falando só de reunir alguns documentos e testemunhas. Eu estou falando de entender a fundo as leis trabalhistas, saber quais as provas são válidas, respeitar os prazos processuais e, o mais importante, apresentar seu caso de forma convincente. Agora pense comigo, você realmente está preparado para enfrentar uma equipe de advogados especializados em defender empresas? Porque provavelmente a empresa vai procurar os melhores profissionais para se defender, profissionais que conhecem todas as brechas da lei e vão usar isso contra você. Sim, o jogo é pesado, muitas vezes até sujo, e cada detalhe pode ser decisivo. Portanto, a pergunta que você deve se fazer não é apenas se você pode entrar com uma ação sozinho, mas sim, você deveria arriscar tanto assim? Existem alguns riscos sérios que você precisa considerar se optar por seguir sem um advogado. O primeiro grande risco: perder prazos. Perder um prazo processual não é só um detalhe, pode ser o fim do seu caso. Cada fase tem prazos muito específicos e se você não respeitar esses prazos, o juiz pode simplesmente encerrar seu processo sem nem olhar suas provas. Ou pior, não te dá o ganho de causa. Você quer correr esse risco? Imagine só que loucura perder tudo porque você não sabia que um prazo estava correndo. Outro ponto delicado são as provas. Um advogado sabe exatamente quais provas precisa para comprovar a culpa da empresa. Sem essa orientação, você corre o risco de apresentar provas fracas ou irrelevantes e o juiz pode simplesmente rejeitar sua ação. Agora eu vou te contar algo que poucos sabem: estratégia jurídica. Em um processo de acidente de trabalho, não basta ter razão. Você precisa saber como argumentar. Um advogado especializado vai saber como apresentar seu caso de forma clara e convincente. E do outro lado, se a empresa tiver advogados experientes, eles vão explorar qualquer falha sua. E olha, preste atenção nisso agora. Existe o risco de receber muito menos do que você tem direito. Você sabia que se você não pedir todas as indenizações corretamente, o juiz não pode te conceder? Se você sofreu danos morais e estéticos, mas só pediu indenização por danos morais, o juiz não pode dar por danos estéticos, mesmo que seja evidente que você sofreu. Isso é a lei. Então, o que parece ser uma economia agora pode se transformar numa perda muito maior no futuro. E é por isso que ter um advogado do seu lado é essencial para proteger seus direitos e garantir o melhor resultado possível. Agora que você entendeu o perigo de seguir sem um advogado, vamos falar sobre como um especialista ao seu lado pode transformar totalmente suas chances de sucesso. Um advogado especializado em direito do trabalho não está ali apenas para te orientar sobre o que fazer. Ele vai garantir que cada detalhe do seu caso seja bem apresentado e bem argumentado. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, um advogado sabe quais provas têm mais peso na justiça, ele vai te ajudar a reunir os documentos certos, vai orientar as testemunhas e, se for necessário, até sugerir uma perícia diferente da médica, que seja importante para o seu caso. Mas não para por aí. O advogado vai construir uma estratégia que vai muito além de apenas mostrar que você se machucou no trabalho. Ele vai defender a responsabilidade da empresa, mostrando que ela falhou em garantir sua segurança, seja por falta de equipamentos, treinamentos ou cuidados adequados. Essa é a chave para garantir que você tenha uma boa indenização. E mais, um advogado sabe negociar com a empresa. Muitos casos não chegam a uma decisão judicial final, porque há acordos durante o processo. E é nesse momento que você vai querer um profissional do seu lado, para garantir que a empresa não te ofereça um valor muito menor do que você realmente tem direito. Sem um advogado, você pode cair em armadilhas e acabar aceitando um acordo que não compensa o seu sofrimento e os danos que você sofreu. E se o processo seguir até o final, o advogado vai saber como defender o seu caso diante do juiz, apontando todas as falhas da empresa e garantindo que o julgamento seja o mais favorável possível. Então, quando você tem um advogado do seu lado, você não está sozinho. Você tem um especialista que vai garantir que todos os seus direitos sejam respeitados, que você receba a indenização que realmente merece. Agora preste atenção nisso. Muitos casos, especialmente os mais graves, não se resolvem na primeira instância. A maioria acaba chegando até o Tribunal Superior do Trabalho. E aí é que um advogado experiente, com conhecimento profundo, vai fazer toda a diferença. Só para você ter ideia, não foi uma,
não foram duas, já foram dezenas de casos que vimos aqui em que o trabalhador tinha todas as provas, todos os direitos e ainda assim o juiz simplesmente não deu ganho de causa. Aí a gente foi lá, recorreu 1, 2, 3 vezes e só depois conseguimos reverter. Já pensou se isso acontece com você? Sem um advogado experiente, sua chance de recorrer pode simplesmente escorrer pelas mãos. É complicado, viu? Agora, talvez você esteja se perguntando, e se eu perder a ação por não ter contratado um advogado? Ou pior, se eu contratei um advogado ruim, tem como tentar de novo? Bom, a resposta para isso é complicada. Depende do que aconteceu no seu caso. Existem situações em que você pode recorrer e tentar corrigir os erros, mas a regra geral é que você não tem uma segunda chance. Na justiça, existe algo chamado de coisa julgada. E o que significa? Significa que uma vez que o juiz toma a decisão final e o processo chega ao fim, você não pode mais entrar com outro processo sobre o mesmo caso. Acabou. O que foi decidido, está decidido. E aí, mesmo que você perceba que cometeu um erro ou que seu advogado não foi bom o suficiente, não dá para voltar atrás. Agora, se seu caso ainda estiver em fase de recursos, você pode tentar reverter a situação. E aí é que um bom advogado faz toda a diferença. Se você perdeu porque não contratou um advogado ou se contratou alguém sem a experiência necessária, é o momento de corrigir esse erro o mais rápido possível. Um advogado experiente vai estudar o processo, identificar onde foi que deu errado e tentar apresentar novos argumentos, novas provas ou reforçar o que já foi mostrado. Mas o tempo é curto e se você perder os prazos, não tem mais volta. Agora, preste atenção aqui. Não é só sobre não ter advogado. Contratar o advogado errado também pode te custar caro. Se o seu advogado não souber conduzir o processo da forma correta ou se ele não tiver a experiência necessária, você pode acabar perdendo um caso que era praticamente ganho. E aí, a culpa não é sua, mas o prejuízo vai ser. E tem mais. Quanto mais você demora para agir, maior o risco de perder as suas chances de recurso. Os prazos são curtos e se você deixar passar, não adianta se arrepender depois. É por isso que eu sempre digo, o ideal é fazer tudo certo desde o início. Entrar com uma ação sem advogado ou com um advogado que não está preparado pode parecer economia agora, mas se você perder, vai te custar muito caro lá na frente. Então, se você não quer ter essa dor de cabeça e quer ter a certeza de que vai saber escolher um bom advogado para o seu caso, confere esse vídeo aqui que está aparecendo. Lá eu te ensino a escolher o melhor advogado para o seu caso. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.